A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estou aqui mais uma vez. Primeiro do que tudo, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco. Que a glória de Deus resplandeça na nossa vida. Gente, eu quero nesse momento, primeiro do que tudo, quero pedir a vocês, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe compartilhe, fale alguma coisa, peça oração, estarei sempre aqui para atender cada um de vocês, amém? Eu quero ler para vocês hoje Gênesis, capítulo 41, verso 38, que diz assim: disse Faraó a seus servos: achareis um varão como este, em que age o Espírito de Deus? Pois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido como tu. Então aqui Faraó está falando sobre a revelação do sonho dele. Faraó teve o seu sonho, indicaram José estava preso estava preso e descobriu que José, o copeiro, revelou que José revelava sonhos. E José foi até Faraó e revelou os seus sonhos. E além de José ter revelado todos os sonhos de Faraó, José também aconselhou o Faraó para botar uma pessoa para ministrar os 7 anos de fartura e os 7 anos de seca. Que o sonho de Faraó, a revelação era essa: 7 anos de fartura, 7 anos de seca. E Faraó, vendo que José foi muito entendido, teve essas palavras com José, falou para José que não tinha ninguém mais entendido como ele. Então Faraó entendeu e compreendeu e pode ver o Espírito Santo em José, o Espírito de Deus, porque ele é de outra cultura e servia a outros deuses, mas ele disse que não tinha ninguém mais sábio do que ele e mais inteligente do que ele. Então Faraó colocou e tudo isso sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o povo. Somente no trono que eu serei maior do que tu. Então Faraó colocou José como governador de todo o Egito. E José governou com a mão de Deus todo o Egito. José pode trazer fartura, José governou, José fez tudo, armazenou tantos alimentos, aonde José ia, tudo que José fazia, ele prosperava. E quando ele começou a governar os 7 anos de fartura, José juntou tanto alimento, igual a areia, diz aqui, igual a areia do mar. Aqui no 41, verso 49, diz: assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, por quanto não havia numeração. Foi tantos alimentos que acho que o povo deve ter xingado José, dizer: como é que ele junta tanto alimento e numa fartura dessa? Se já está tendo fartura, vai ter sempre. Só que ninguém acreditou nas revelações, mas os 7 anos de fartura foi grande. E você sabe o que é a areia do mar? Ninguém pode contar a areia do mar. Só quem conta a areia do mar é Jesus, mas o ser humano, nem científica nenhum, consegue contar a areia do mar. E foi tanto alimento de José, que juntou tanto alimento que não teve nem numerações para anotar. Então depois de 7 anos de fartura, veio os 7 anos
de escassez, de fome na terra. E o que José fez? José era um homem próximo, José governou o Egito com a mão de Deus, José prosperou, José teve fartura para todo aquele lugar. Então, quando chegou a seca no Egito, o que aconteceu? Só quem tinha alimento era no Egito, por causa da mão de Deus, por causa de Deus que estava naquele lugar através de José. O que aconteceu? Chegou o ano de seca, José comprou, o povo vinha comprar os alimentos. E quando acabou o dinheiro do povo, daquela geração toda, acabou todo o dinheiro. José comprou os animais, José comprou o gado, José comprou as ovelhas que os egípcios sempre, naquela época o povo fazia rebanho de ovelha, né? Comprou tudo. Quando acabou todos os animais, o povo de José, não tem mais nada, eu estou com fome, o que eu vou fazer? Eu vou morrer diante dos teus olhos? Ele diz: a terra. José comprou toda a terra daquela região, comprou toda a terra para Faraó. E disse assim: eu compro a terra, você permanece na terra. Você lê o capítulo em diante, porque a história de José começa no capítulo 37, vai até o último capítulo, que é 50. Então José comprou aquela terra e disse: eu compro a terra, você permanece na sua terra, na sua casa, você doa a semente, você vai plantar. A quinta parte é de Faraó e o resto é seu. E assim sucedeu toda a história de José. Ele é um homem próximo. Então que essa prosperidade de José entre na sua casa, entre na sua vida, porque foi o homem mais próximo da face da terra. José não foi trambiqueiro, não foi mentiroso como o bisavô dele, como o avô dele e como o pai. José era reto e fiel na presença de Deus e tinha fidelidade com Deus. Ele não mentia e ele não trapassava com os irmãos dele. Era trapaceiro, mentiroso, ambicioso e invejoso, que vendeu ele para o Egito. Mas vendeu porque tinha promessa de José. José teve sonhos proféticos. E José, além de ter sonhos proféticos, ele também como é que diz, revelava os sonhos das pessoas. José era um homem inteligente e cheio da presença de Deus. E onde ele entrava, ele prosperou na casa de Potifar, que foi o que comprou ele prosperou na casa de Potifar e no campo. Ele prosperou dentro, ele ministrou a cadeia e cuidou dos presos. E depois foi para o trono, foi governador do Egito e prosperou e salvou toda aquela nação e salvou também a família dele, que com 2 anos de seca a família veio comprar alimento. E José pôde atender toda a família dele e deu o alimento a toda a família dele, perdoou. José conheceu os seus irmãos e quando José viu os seus irmãos não conheceu José e se curvaram diante de José. E José reconheceu, lembrou dos seus sonhos, que ele teve os sonhos dos molhos, dos seus fechos e o sonho da lua e das estrelas. Do sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Então, ele lembrou dos sonhos, perdoou seus irmãos, trouxe sua família para o Egito, alimentou todos eles e cuidou do seu pai até no dia da sua morte. O pai ainda ficou com ele 17 anos e José governou com mão forte, com mão poderosa todo o Egito. É essa palavra que eu tenho para você, é essa palavra que eu tenho para contar para vocês nesse dia tão maravilhoso. Que a bênção do Senhor, a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo entre na sua casa, na sua vida e traga prosperidade e bonança no nome do Pai, do Filho e do doce Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, assim seja, e receba meu abraço em nome de Jesus. Amém, assim seja.